Anuncieivendi.com Talks. Oferecimento: Oftalmed Clínica Oftalmológica. Há mais de 40 anos cuidando da saúde ocular de seus pacientes. Simone Lopes Cursos Profissionalizantes para a área da beleza. Faça parte você também de um grupo seleto de profissionais que fazem de seus clientes pessoas mais confiantes e felizes. Clínica Dentária Doutora Ana Cristina e Doutora Helenilson. Fácil localização, atendimento personalizado e profissionais experientes e atualizados. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Anuncieivendi.com. Hoje com uma pessoa extraordinária, que é o Túlio Miotti, que vai falar sobre as suas experiências, vai falar sobre comportamento do consumidor. Para você que é pequeno, médio ou grande empresário, fica aí ligada, porque ele vai trazer dicas que vai lhe ajudar a entender o comportamento do seu consumidor, a saber como vender mais, como influenciar melhor esse consumidor, essa pessoa que consome seu produto ou seu serviço. Então, ele próprio vai se apresentar, Túlio Miotti, com a oportunidade de falar um pouco sobre você, sobre suas experiências e sobre o que nós vamos falar aqui. Dá aí um spoiler de tudo que nós vamos falar aqui nesse podcast. Opa, olá Tânia, tudo bem? Boa noite. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo também. É muito gratificante poder estar aqui hoje, né? Eu agradeço a chamada do Anunciei.com e a sua chamada também. Hoje a gente vai falar um pouquinho da minha especialidade. Meu nome é Túlio Miotti, eu sou especialista em neuromarketing e utilizo também o neurocoach, mais a inteligência emocional, para a gente trabalhar essa questão de algum bloqueio que o empresário tem. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar do comportamento do consumidor, de como se realiza uma compra, né? Por que ele compra, por que ele não compra, por que eu estou vendendo melhor, por que eu não estou vendendo melhor. Essa minha especialidade ela veio logo após a minha pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em neuromarketing, por conta até do marketing, que eu já trabalhava com essa área toda. E aí eu falei, não, peraí, eu tenho que me especializar um pouco mais, tenho que me desenvolver um pouco mais e trabalhar diretamente com o empreendedor aqui da cidade, que precisa disso. A gente teve uma mudança aí nessa questão do comportamento de consumo, que veio logo depois dessa pandemia. Então, o empresário hoje ele precisa estar bem atento a essas mudanças. Foram mudanças sutis, mas que agora estão mais aceleradas, porque, eu não sei se você sabe, a gente vive num tempo mais exponencial. Né? Temos aí o ChatGPT, que em pouco tempo já tem quase, milhões e milhões de usuários. Muito mais rápido do que quando inventaram o avião, que demorou quase 60 anos para poder hoje ter a quantidade de usuários que tem. Então, esse tempo exponencial, realmente a gente precisa estar antenado, precisa estar desenvolvendo competências para poder assimilar esse tempo e correr junto com ele. Ainda mais no tempo imediatista que nós vivemos hoje, não é verdade? Verdade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. É tudo muito para ontem, tudo muito para agora, né? Tudo Exato. muito para já. E olha que interessante, nós vamos falar sobre o comportamento do consumidor, daquele que consome o seu produto ou serviço, mas ele, vou dar aqui um spoiler, ele também vai ter dicas para você que é empresário, porque você precisa não somente entender o comportamento de quem compra de você, mas também desenvolver as suas formas de abordagem, de relacionamento, de atendimento, e tudo isso o Túlio vai nos ensinar nesse podcast. Opa. Então fica ligado, anota tudo, ok? Eu tenho certeza que você vai ter dicas extraordinárias. E nós vamos começar falando, obviamente, do consumidor, porque é a menina dos olhos de qualquer empresário. Nós queremos captar consumidores, nós queremos alavancar as vendas, melhorar a nossa divulgação e tudo isso com os olhos no consumidor, em quem compra de nós. Então, eu quero que o Túlio fale um pouco para nós, por favor, sobre esse comportamento, de como é que funciona isso no neuromarketing, nessa sua experiência. Certo. Você falou a questão da captação do cliente, né? O neuromarketing não trabalha somente para captar o cliente, mas principalmente para manter o cliente. A retenção é importante. É necessário que você retenha o cliente. E essa retenção ela acontece por meio de relacionamentos
quanto mais você tem essa conexão com o cliente, quanto mais você conhece o perfil do seu cliente, melhor você traz essa retenção, melhor você traz também a lucratividade para a sua empresa. Verdade. Então, o Neuromart, ele trabalha com uma série de técnicas, com uma série de experiências também dentro do consumidor, começando lá na segmentação, sabe? A gente começa a segmentar aquele público, onde a gente entende, você vai concordar comigo, lembra aquela frase que a gente tinha quando era criança? A mamãe dizia assim, olha, você vai aonde? Eu vou ali porque todo mundo vai. Você não é todo mundo, não é? É verdade. Então, eu enquanto empresário, você enquanto empresário, você não vende para todo mundo. Você vende para um público específico. E aí você começa, deixa eu ver se eu estou entendendo o raciocínio. Você segmenta, você escolhe, você seleciona quem será o consumidor do seu produto ou serviço. É isso? Começa nessa seleção. Exatamente. Você começa a selecionar quem você quer como seu cliente. Perfeito. Tá? A partir do momento que você seleciona para quem você quer vender, você já começa um outro processo, que é o processo do micronicho, da hiperespecialização. O que o consumidor quer hoje? Ele quer lojas ou coaches, terapeutas, desenvolvedores humanos específicos para cada área. Certo. Então, quanto mais eu sou específico, quanto maior a minha especialidade, maior é o número de clientes que eu vou ter. Então, se eu for especialista naquilo que eu vendo ou naquilo que eu faço, como serviço ou produto, eu tenho uma maior probabilidade de captação. Quanto melhor eu for naquilo que eu faço, maior a minha probabilidade de captação. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. Okay. Porque a hiperespecialização, ela traz junto com você uma comunicação mais específica, uma divulgação mais específica, certo. Uma estratégia para esse público mais específico. Eu não sei se você conhece, tem um livro chamado Oceano Azul. Sim, já li. Esse Oceano Azul, ele fala exatamente isso. É muito melhor você nadar de braçada lá no meio do mar do que você ficar ali no raso. Muito isso. Fazendo tudo muito superficial. Exatamente, lutando ali na areia com o pessoal. Certo. Então você vai lá para fora. Para eu poder fazer isso, eu tenho que ser o quê? Especializado em alguma coisa. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, só um exemplo. Vamos supor que o João trabalhou 20 anos aí numa concessionária vendendo carros. Aí ele falou, poxa, sabe uma coisa? Eu vou parar, vou virar mentor de vendas. Ele pode, gente? Pode. Ele pode virar mentor de vendas, não é verdade? Porque ele tem experiência, tem 20 anos de vendas. Então ele vai ser mentor de vendas. Para quem ele vai ser mentor de vendas? Certo, eu já entendi. Se ele trabalha 20 anos no segmento de veículos, ele entende tudo desse mercado. Sim. Então, ele pode segmentar esse atendimento, nesse treinamento, ser esse mentor para pessoas que trabalhem nesse mercado. Peguei? Exatamente isso. O que acontece é que muitas das vezes ele fala assim, sou mentor de vendas. Então, eu posso mentorar quem trabalha em farmácia, mentorar quem trabalha em mercado, mentorar quem trabalha num açougue. Só que são demandas diferentes. Certo, necessidades diferentes, públicos Sim. diferentes. E aí ele começa a fazer todo um processo de hiperespecialização. Sou mentor de vendas para quem trabalha com carros, para concessionária. E ele pode ir até mais longe. Mentor de vendas para vendedores de carro de luxo. Olha que legal. Legal isso, gente? Eu vou ser mentorado de carro de luxo. Porque vender uma Ferrari é diferente de vender um Fusquinha, né? Certo. São públicos diferentes. Certo. Então, o Neuromart, ele enxerga isso. Ele trabalha isso. Porque ele está olhando o comportamento daquele cliente. Certo. Então, eu segmentei, ou seja, eu alinhei, eu selecionei o público que eu quero que seja o meu consumidor, que seja o meu público, seja de produto ou serviço. Olha as dicas. Olha a dica aí. Depois eu vou me especializar, eu vou ser especialista naquilo que eu faço. Então, o que eu faço tão bem feito que eu posso até ter concorrentes, mas eu vou ter um diferencial porque eu sou especialista. Até aí, ok? Isso. Entendido? Vamos lá. Você tocou num assunto bem legal, essa questão, né, de especialista e de diferencial. Hoje as pessoas dizem assim, o meu diferencial é porque o meu trabalho é de qualidade.
Gente, é o mínimo. Qualidade é o mínimo. Qualidade virou commodity, virou arroz, virou feijão, sabe? Não é esse. O seu diferencial é a sua hiperespecialização. As pessoas buscam por especialidade. Legal. Quebrei a perna. Vou aonde? Ortopedista. Certo. Ok? Mas se eu tiver que fazer alguma cirurgia, falo, se é perna, eu sou especialista só em braço. Mas você não é ortopedista, mas o meu é braço, não é perna. É isso que eu quero dizer. Então, o empreendedor ele precisa ter essa pegada. E você falou de produtos e serviços, tem uma diferença, sabe? Sim. Você vai segmentar consumidores para uma ou para outra área, mas como nós estamos falando para diversos empreendedores, para chamar atenção para as dicas que você vai dar para cada segmento. Agora fala aí da diferença. Sim. A diferença entre você vender produto e você vender um serviço. Olha que legal. Tá? Por quê? São demandas diferentes. Quando eu falo de um produto, eu estou falando de algo tangível. Que eu posso pegar, que eu posso tocar. E aí eu vou utilizar marketing sensorial para essas coisas. Mas quando eu falo em serviço, eu estou falando de algo que é intangível, que é algo que é perecível também. Não é? Por exemplo, eu vou numa psicóloga, marquei com ela. Se eu faltei. Aquele dia acabou. Não tem como eu retornar. Venceu aquele dia. Certo. Então, eu tenho uma demanda diferente. Eu tenho uma estratégia diferente quando eu falo de serviço. Até uma abordagem, né, diferente para cada segmento. Exato, porque eu preciso utilizar muita prova social para que você confie no meu serviço e compre o meu serviço. Olha a diferença. Quando eu tenho um produto que é tangível, muitas pessoas já consumiram esse produto e já têm a referência. Quando eu tenho um serviço, anota a dica, ele está dando diversas dicas bacanas. Olha o espólio aí. Quando eu tenho um serviço, eu preciso de afirmações, né, de pessoas que fortaleçam a oferta daquele profissional que oferece aquele serviço para que eu consuma. Entende aí a diferença? É diferente. Então, mais uma dica importante. Exatamente. A gente precisa ter essa gestão de serviço e gestão de produtos. Legal. Então, o marketing ele também tem essa diferença na hora de você criar uma estratégia, na hora de você criar uma comunicação. Certo. E é aí que é o bacana do neuromarketing. Por quê? Porque ele vai buscar entender esse comportamento, sabe? Como que como que essa informação chega no cérebro? Aonde que ele bate primeiro? O que ele faz? O que motiva essa pessoa a consumir? Na verdade, a motivação ela é intrínseca. Sim. O que nós fazemos quando a gente faz uma divulgação, quando a gente coloca alguma coisa nas redes sociais, eu provoco essa motivação em você. Legal. Sabe? O que eu posso fazer é isso, eu posso provocar. Então, você é empreendedor, o que você faz? Você provoca. Você tem que provocar o seu cliente. Provocar o máximo que puder. Como? Educando ele em primeiro lugar. Eu sempre preciso dessa parte, sabe? Como que o cliente vai me enxergar? Como é que o cliente está te enxergando? Como que ele entende você? Aí tem até essa parte do brand awareness, que é a lembrança da marca. Como é que ele lembra de você, empreendedor? Ele lembra de você um cara carrancudo, assim, que fica lá na sua loja, ou que fica assim o tempo todo? Como é que ele te lembra? Ou ele te lembra com um cara que é ali, que está sempre aberto, que é empático, sabe? Que tem aquela pegada ali, que conversa com você, quer saber de você, entende mais de você. Isso conta muito na hora de vender. Tanto serviço quanto produtos. É importante, né? O consumidor, quando pensar numa necessidade de produto ou serviço, ele imediatamente trazer à memória o meu produto, a minha marca, o meu serviço, a minha loja, o meu atendimento, alguma coisa que eu faça. Exatamente, diferente. Que faça ele startar essa lembrança. Sim. Legal, mais dicas. Porque assim, o neuromarketing ele estuda as características do cérebro. Certo. Sabe? Uma das características do cérebro é que ele evoca memórias. Ele está sempre buscando memória. Certo. Então, eu tenho que colocar na cabeça do meu cliente uma boa memória. Porque o que acontece, empreendedor? Fica essa dica, ó. A primeira impressão sempre é a que fica. Não importa, se está no digital, está fora do digital, a primeira impressão é que fica. E hoje mais do que nunca, né? Porque o consumidor está super empoderado. Certo. Se ele não gostou de você, ele vai no outro. Mesmo que você tenha um bom preço, mesmo que você atendeu bem. E aí o neuromarketing vai entrar numa outra área aí,
físico-química, porque ele entende que o ser humano é físico-químico. E aí tem a questão do odor, que são os feromônios, sabe? É interessante isso. É porque fica pouco assim, sabe, gente, para a gente poder falar em pouco tempo. Mas se você tem um comércio, tá? Uma loja física, você é proprietário da loja física, e aí você viu um comportamento que não agradou num colaborador seu, num funcionário seu. Você chama um colaborador, dá aquela bronca de leve ali. Isso é o suficiente para criar uma energia ruim para dentro daquela loja. O cliente que vai chegar depois, inconscientemente ele percebe. Ele percebe que tem alguma coisa ruim ali e dificilmente ele vai conseguir fechar o negócio com aquele vendedor que levou aquela bronca. Você entende isso? Isso é processo físico-químico, porque naquele momento ele está exalando um odor de uma vibração ruim, de uma vibração baixa. Então o neuromarketing também estuda essa parte usando instrumentos que vão monitorar a pele. Acho que é galvômetro, uma coisa assim, um produto. É um equipamento, tá? São equipamentos caros. O neuromarketing não é um processo barato. Ele usa instrumentos muito caros, como até o eletroencefalograma, para entender todo esse processo. Porque a ideia do neuromarketing é entender como a informação se processa no inconsciente. Sabe? Como que está sendo processado lá no seu inconsciente? É aí que é o pulo do gato. Entendi. Entendeu? Vamos recapitular. Você começa fazendo a segmentação. Você escolhe o seu público, ok? Aquele consumidor que é importante para você. Depois você vai trabalhar o funil, que é a sua especialização, que você é muito bom. Depois do funil, aí ele também disse que para produtos e serviços as técnicas são diferentes. Vai anotando. E ele falou também que o ambiente que a sua empresa, né, os seus colaboradores estão inseridos, o clima organizacional, ele é extremamente importante para influenciar também esse consumidor a comprar do seu produto, ou consumir o seu produto ou o seu serviço. Então, assim, é um conjunto de situações, veja se eu estou certa, um conjunto de situações que, somadas, influenciam ou ajudam a influenciar, porque, como ele falou, é uma questão interna, né? A questão do consumir, né? Você provocar, ajuda a provocar esse consumidor para consumir o seu produto. Mas aí eu não sei se você tem mais alguma coisa relacionada ao consumidor, porque eu já estou assim, muito curiosa também para falar um pouquinho sobre o outro lado. Então, o consumidor basicamente funcionaria desse jeito. Sim. Segmentar, especializar, né, para que você consiga trazer, segmentar, especializar, gerar técnicas diferentes para produtos e serviços, e aí também cuidado com esse clima organizacional. Quando a gente fala do cuidado do clima organizacional, nós já trazemos agora a questão da organização em si. Por quê? Ele disse que o consumidor hoje ele está empoderado. Lá na apresentação dele, se você prestou atenção, sim, ele disse que o consumidor ele está empoderado. Se ele está empoderado, ele escolhe onde ele quer comprar, o que ele quer comprar, como ele quer comprar. E aí as experiências dele vai fazer, as experiências de compra, de consumo dele, vai fazer com que ele lembre de você que é o empresário. Ok. O que o empresário, dentro da sua organização, precisa fazer para provocar isso, né? Porque assim como tem o consumidor aqui disponível para o mercado, sim. O empresário tem que ter esse conhecimento de como atrair esse consumidor. E aí o que ele tem, o que seria bacana, você que anda aí pelo nosso Rio de Janeiro, né, em empresas, né, privadas, em comércio do modo geral, o que você tem percebido de comportamento também do empresário que, ao invés de atrair, espelhe? Então, Tânia, vamos lá. Essa questão do empresário, o que ele precisa? Só precisa de 3 pontos, tá? Clareza, estrutura e tempo hábil. Empresas grandes hoje têm clareza na solução que eles estão entregando, na experiência que eles estão entregando. Porque, na verdade, eu não vendo um produto ou vendo um serviço para você, tá? Ou para você que está me ouvindo. Eu vendo para a minha mente. Então, eu tenho que entender qual é a percepção da mente
Qual é a percepção que ela tem em relação àquilo que eu estou oferecendo? Então, por isso eu tenho que ter clareza. Muitos empreendedores não conseguem vender porque falta clareza da solução que ele está entregando. Se ele não tem clareza, eu não consigo comprar. O consumidor precisa ter segurança, né, naquilo que está sendo apresentado. Isso é importante. A segurança é um viés cognitivo da homeostase. Mas a clareza, ela bate numa outra característica do cérebro. Se a gente pegar um cérebro, fisicamente, ele tem um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Então, ele tem um self 1 e o self 2. O sistema 1 e o sistema 2. E eles são diferentes. O sistema 2, ele é devagar, ele é... Como é que eu vou dizer agora? Ele não é questão de ser manipulativo, ele é devagar, ele é consciente, ele é racional, mas ele também é julgador. Lembrei, ele é julgador. Enquanto que o sistema 1, ele é rápido, é intuitivo, é inconsciente e é emocional. E o que eu, empresário, quero do meu cliente? 1 ou 2? 1 ou 2, exatamente. E aí, já deu a pegar? O que eu preciso para eu poder vender? Eu preciso estimular o sistema 1, que é rápido, que é intuitivo. Então, seria a compra por impulso. Eu estou ali, aquele momento, eu não posso perder essa oportunidade. Então, eu tenho que ter clareza para apresentar bem o meu produto ou serviço. Exato. E é o primeiro ponto. E vamos lá. Essa clareza é o quê? É tirar a função do empreendedor. Empreendedor, a sua função é diminuir as objeções do seu cliente. Isso. Elas vão existir? Vão. Você precisa diminuir. Como? Com clareza. Certo. E assim, a clareza significa assim, eu estou aqui, né? Vamos lá. A clareza significa que, para que eu tenha clareza, eu tenho que conhecer muito bem o que eu estou ofertando. Se é um produto ou um serviço, eu tenho que conhecer muito bem. E eu tenho que ser o primeiro a comprar aquele produto ou serviço, porque se eu acredito nele, eu vou vender, vou ofertar com clareza e segurança. E isso acaba espelhando no meu consumidor, que vai acreditar porque eu acredito. É isso? Exatamente. Porque dentro da clareza tem esse processo da confiança. Sim. Eu estou gerando confiança. Porque eu só compro de quem eu confio. Verdade. Todo mundo faz isso. Todo mundo compra de quem confia. E uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que o cliente, assim como você também que está nos ouvindo, inconscientemente, o que a gente faz todo dia? Julgamos e comparamos. Julgamos e comparamos. O tempo todo. É inconsciente. Eu não faço isso. Mentira, você faz isso. Você faz. E as compras, elas são quase todas elas emocionais. 95% ela é inconsciente. E o bacana de tudo, Tânia, é que você usa o consciente para racionalizar a forma inconsciente que você tomou. A gente escuta muito isso, né, Túlio? Tipo, não é legal ir para o mercado com fome. Porque se você vai para o supermercado com fome, você vai encher o carrinho de coisas que naquele momento, se você parar para pensar, se você for racionalizar, o que você pôs no carrinho você tem em casa, no seu armário. Mas a fome te influencia naquele momento, né? Então, exatamente. Olha, legal. E aí tem outras coisas que, se a gente for olhar... Assim, você está enxugando. Isso. Porque aí a gente pode... Exemplificar para facilitar. Porque a gente pode entrar no ser humano como um ser circadiano. Ele é um ser circadiano, depende. Tem um que é mais vespertino, tem outro que é mais matutino. E aí isso vai também depender da questão da venda, tá? Mas vamos lá, agora a estrutura. E depois a estrutura. Então, quando você traz essa clareza para o seu público final, aquele público que você selecionou, aquele público que você nichou, micro-nichou, é uma especialidade, você cria, então, uma estrutura. O que é essa estrutura? Essa estrutura tem a ver com a facilidade. Hoje a gente tem N formas de facilitar o pagamento. Você tem Pix, você tem cartão. O dinheiro está sendo pouco usado. Sim, é verdade. Mas você tem o link de pagamento, tem QR Code e por aí afora. Verdade. Você pode facilitar em 12 vezes, 5 vezes, 7 vezes, não importa. O importante é você ter essa estrutura. E não só essa estrutura de pagamento, mas a estrutura que eu falo também, se você é um empreendedor que tem uma loja física, que tem os seus colaboradores, é estruturar o seu colaborador. Sabe? Você tem que dar estrutura para o seu colaborador, dar ferramentas para esse colaborador. Ferramentas é importante. Sim. Já vai chegar onde eu sou exatamente. apaixonada.
aquele Winston Churchill, que foi lá na Segunda Guerra, ele falou assim: quer que eu vença a guerra? Me dê meios que eu chego até os fins. Enquanto eu não tiver meios, eu não posso atingir o meu fim. Verdade. Ele falou isso durante a Segunda Guerra Mundial. E ninguém chegou na Inglaterra. Sim. Ponto. Então, porque toda a estrutura, ele tinha uma estrutura ali por trás. Então, o empreendedor, você precisa ter uma estrutura de venda, estrutura de pagamento, estrutura de abordagem. Treinamentos. Equipamentos, exatamente. Sistema. CRM. Aí a gente vai falar para pequeno empresário e para grande empresário. Um CRM adequado para o seu tamanho, para a sua estrutura. Sim. E que seja apropriado para uma progressão, para um crescimento, né? Que seja fácil, se comunique. No caso de uma necessidade, óbvio, tem que escolher muito bem o seu CRM, né? o seu sistema de vendas, para uma necessidade de troca, que ele se comunique com um novo sistema, caso haja necessidade, mas escolha um sistema já vislumbrando o amanhã, o futuro, né? Porque começamos pequenos, mas nós temos que estar pequenos e estruturados como se fôssemos uma grande organização, para que quando nos tornarmos grandes, nós já estarmos preparados para esse crescimento, porque não há crescimento sem estrutura. Eu não consigo construir uma casa, e olha que eu nem sou pedreira, né? Arquiteto, nem nada. Nada disso. Mas desde a infância, papai dizia que tem que ter um alicerce profundo e firme. Exato. Que, mesmo que agora eu não tenha um segundo, um terceiro andar, mas caso eu queira crescer para cima, colocar outras estruturas, aquele alicerce seja suficiente para suportar aquele peso, né? Então, verdade. Tem a ver, estou exemplificando, mas para você entender. Exatamente. Esse é o ponto de você se estruturar. Tá? E hoje a gente tem a tecnologia que pode nos ajudar a estruturação. Sim. Sabe? A gente tem a tecnologia do ChatGPT, por exemplo, que pode ajudar na abordagem do cliente, que pode ajudar você a melhorar as suas redes sociais. Claro. E nós temos o Túlio, que também trabalha com esse treinamento. Se você é empresário e quer participar, quer desenvolver um treinamento para capacitação da sua equipe com técnicas comerciais, técnicas de vendas, abordagem, o Túlio é profissional, já aqui, né? Pode, fazendo a divulgação dele. Exatamente. Ele é um profissional que está apto a treinar os seus colaboradores para que essa estrutura seja 100%. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte: a gente pode usar o ChatGPT não para só automatizar as nossas vendas, o que é importante, mas principalmente, gente, use o ChatGPT, use a tecnologia para automatizar, sim, mas a interação com o seu cliente. E aí é onde eu vou chegar no terceiro ponto. Eu quero esse terceiro ponto para poder dar um exemplo. Que esse terceiro ponto é o tempo hábil. Aí eu pergunto para você, empreendedor, quanto tempo do seu tempo você tem reservado para o seu cliente final? É verdade, para essa dedicação, esse carinho com esse consumidor. E eu vou dar uns exemplos. Vai lá, Túlio. Então, você precisa ter um tempo hábil para conhecer o seu cliente. Conhecer. A gente estava falando aqui em off que lá em 1900 e bolinha, né? A gente estava aqui em off conversando lá em 1900 e bolinha. Aquele dono do bar lá, ou da bodega, sei lá o que lá, padaria, ele tinha tudo anotado, ele sabia, para esse aqui eu posso vender fiado, para esse aqui eu não posso, esse aqui tem marido, tem esposa, tem filho, tem isso, aquilo outro. Isso está voltando. É verdade, mas de uma forma mais tecnológica. Exato. Esse Fica ligado. Não é para você anotar no caderninho. Hoje tem um CRM. Hoje nós temos lá o sistema. Sim, o Excel, você pode utilizar o Excel, fazer as planilhas lá bonitinho. Se você não quiser comprar um sistema de CRM, você faz no Excel, poxa. Mas é importante você entender o que de fato o seu cliente quer. Certo. Somos seres de necessidades, mas também de desejos. E existe uma diferença entre necessidade e desejo. Sim. A necessidade tem a ver com a sua sobrevivência. Eu, por exemplo, posso querer comprar um pão, né, pela minha sobrevivência, mas numa padaria na França, porque é meu desejo comer um croissant na França. Pronto. É verdade. Essa é a diferença. De desejo. O desejo vai muito além da sobrevivência. Então, o que eu não posso é pressupor
ou presumir o que o meu cliente quer. Eu preciso perguntar a ele. Verdade. O tempo todo eu preciso estar perguntando para ele, o tempo todo eu preciso estar em movimento, porque ele muda a necessidade dele o tempo todo. Então eu preciso saber por que ele mudou, onde que ele mudou, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, para que time ele torce. Isso também facilita muito. Então, esse relacionamento, ele não está descartado. Presta atenção, empresário. Por mais tecnologia, por mais modernidade que a sua empresa ofereça, o relacionamento com o consumidor, ele continua existindo. Aliás, é uma necessidade fundamental. Sim. Conhecer o seu consumidor. Nós estávamos, como ele falou, né, conversando aqui em off, antes de começarmos a gravar esse podcast, e eu estava dizendo que nos treinamentos que eu faço, eu falo para os profissionais que é importante, inclusive, os comentários que o seu consumidor, que o seu cliente faz. Por exemplo, eu estou preparando uma festa de aniversário para o meu filho, que vai ser dia tal. Anota, é uma informação importante. Um próximo contato com esse cliente, você vai falar, e aí, aquela festa de aniversário? Pronto, você já conquistou, fazendo com que esse cliente se sinta importante, diferente, se sinta cuidado, né? Poxa, ela lembrou do aniversário do que eu comentei. Olha que legal. É exatamente isso. Você tem que tratar ele de uma forma muito mais personalizada, muito mais individualizada. Né? Você tem que tratar isso. Então, o empresário ele precisa entender que, conforme eu te falei, desse empoderamento, que se ele não for bem tratado, se ele não tiver lembrança sua ou da sua empresa ou da sua marca, ele vai comprar no concorrente. Não tem jeito. E a gente vive num mercado com muita similaridade. Então, esse relacionamento ele é fundamental. Você precisa ter esse relacionamento o tempo todo. Não é porque a gente está no auge da tecnologia que esse relacionamento morreu. Sim. Muito pelo contrário. As pessoas estão tendo necessidade do zoinho no zoinho. É verdade, olho no olho ainda é importante. Olho no olho é muito importante, porque é ali que você passa, principalmente para quem vende serviço, que você diz que é autoridade naquilo. Sim. Tá? Porque quem vende serviço tem 2 tipos de autoridade, a reconhecida e a percebida. Certo. A reconhecida... é aquela que o mercado já enxerga. Isso. Mas a percebida tem a ver com as suas cicatrizes. Eu sou, um exemplo, eu sou terapeuta de tal coisa, porque eu já passei isso lá atrás, me curei com a terapia tal, e hoje eu ajudo pessoas a se curarem com a terapia tal. Né? Ou trazer uma diferenciação, alguma coisa assim, sabe? Então, o empreendedor, ele também precisa disso, até para o produto. Ele precisa ter uma autoridade reconhecida no mercado e uma autoridade percebida. As pessoas precisam perceber que a loja dele traz a solução que aquela pessoa quer. Então, só para melhorar aí o entendimento. Anotem. Então, isso quer dizer que a minha experiência como consumidora na sua empresa vai marcar o nosso relacionamento. Por causa da minha experiência, eu vou lembrar de você. Quando eu tiver aquela vontade, o desejo de comprar alguma coisa, imediatamente a minha experiência na sua loja, na sua empresa, com você, vai me trazer à memória a sua empresa. Olha que importante. Sim, então, por conta dessa característica do cérebro de evocar memórias. Tá? E não só essa outra característica, mas uma característica do cérebro, dessa questão do relacionamento, é que ele tem 2. O poder da familiaridade e ele é um ser social. O cérebro é social. E a familiaridade é legal porque ela evoca pertencimento. Então, qual é a dica para o empreendedor? É fazer com que aquele cliente sinta-se pertencente à sua loja. Legal. Quando você fala, por exemplo, como é que foi a festa de aniversário, ou eu estou levando meu gato, meu cachorro ao veterinário, né? E aí, como é que está o seu pet, né? Você levou aquele dia, ele fala, nossa, olha, aquela pessoa lembrou, né? Olha que legal, eu faço parte desse contexto. Aí ele acaba pertencendo àquele grupo. Legal. Como se fosse uma família. E é legal o pertencimento, porque assim, ele vira um heavy user, não é? Ele defende a marca. É verdade. A ideia é essa, é você trazer essa defensoria. Não, ele precisa defender a minha marca. Ele vai ser o melhor defensor e o maior divulgador da marca, do produto, do serviço, exatamente, quando ele tem essa... Eu não sei se a palavra certa seria consciência, né? Porque
está muito voltado para o inconsciente. Mas é a consciência da marca. Sim, mas assim, está lá armazenado no inconsciente. E ele vai buscar isso. Então, olha que importante. Exatamente. Então, é igual o jeito Disney de trabalhar. Você cria essas experiências agradáveis para o seu cliente e ele fica pertencente ali, sabe? E quanto mais ele pertencer à sua empresa, mais ele vai brigar com aquele outro. Poxa, não, você tem que ir para lá, isso, aquilo outro. E aí vem uma série de vieses, que a gente vai falar de atalhos, né? Que ele vai criar para comprar de você. Porque ele vai indicar você. Porque, na verdade, o empreendedor, ele não está trabalhando com a venda em si. Sabe? O que ele está trabalhando? Ele está trabalhando com aquele cliente que vai vender por si só. Verdade. Ele próprio vai decidir a compra, ele próprio já vai determinar o que ele quer. Eu não preciso vai ser um falar facilitador até, né? Isso, mas, não logo no primeiro. Lembra que ele falou lá atrás? Tem que ter clareza, né? Todas aquelas etapas para você chegar nessa etapa da retroação do próprio consumidor, do próprio cliente, falar, eu vou lá de novo, eu tenho essa necessidade de novo e é lá que eu quero comprar. Exatamente. Por causa da experiência fixada. É um processo. Certo. Você tem que trabalhar esse processo. E esse é um processo contínuo. Eu fiz, pronto, acabou, já tem meu cliente. Não. Vamos conquistar novos clientes, novos clientes. E fazer a manutenção desse, né? Exatamente. Porque trazendo para ele novidades, priorizando no caso de uma promoção, de algo novo. Se você tem o relacionamento, você sabe a data de aniversário dele, e aí fazer uma promoção para os aniversariantes do mês, esse tipo de coisa. Sim. Então, assim, tudo isso não é só uma vez, porque eu faço aniversário todo ano. Então, exatamente. Você tem que eu vou ter sempre alguma coisa que vai ter dia das mães, vai ter dia dos pais, dia das crianças, vai ter dia dos namorados. E aí a importância de você ter esse relacionamento com o seu consumidor para saber em que fase que ele está. É mãe, é pai, é namorado, sim. É filho, né? Em que fase que eu estou? Você tocou num assunto bem legal, que o empreendedor também ele precisa ficar de olho nessas oportunidades, dessas datas comemorativas. Para trazer, para olhar dentro do comércio dele, da empresa dele, assim, não, peraí, a minha empresa foca nisso, então dá para eu aproveitar essa oportunidade, né? Quem trabalha com saúde, tem aí Setembro Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa e por aí afora, né? Então a gente precisa também aproveitar essas oportunidades. E aí é que eu falo que existem 2 grupos de empreendedores. Certo. Tá? O empreendedor que ele puxa a tendência para ele puxa o mercado. Presta atenção nisso. Olha, presta atenção. O empreendedor que puxa o mercado, porque ele está olhando a sociedade, está olhando como a sociedade se movimenta. O comportamento, as mudanças, as tendências. Exatamente. Está olhando para fora, observando o que está acontendo no entorno. Você tocou na palavra certa, olhando para fora. Não só no mercado local, mas no que está acontecendo no mundo, em outros estados. Ele está olhando, ele olha para fora para poder olhar para ele, olhar o que lá de fora ele pode, com o que ele tem, aplicar em tudo que está acontecendo. Exatamente. A gente chama esse profissional, ou melhor, desculpa, a gente chama esse empresário de um empresário disruptivo. Legal. Porque ele quebra o status quo da sociedade. O outro não, o outro só vai copiando aquilo que está dando certo. Não está errado, não, né? Não está errado. Que é bom se copia, mas você vai ficar sempre pela tangente, não vai chegar primeiro, vai chegar depois. Você vai comer nas beiradinhas Isso só. Aí, você mas não fica vai comer ligado. o bolo todo. Então, é importante você estar dentro desse contexto e saber o que está acontecendo de novidade no mundo, de estar sempre lendo, ter uma boa leitura. O empreendedor precisa disso, né? Para poder até passar isso para o colaborador dele. Existem várias técnicas novas de abordagem, técnicas de vendas diferenciadas. Existe, por exemplo, conversas de vendas. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim. Conversas de vendas. Na conversa de venda, mais uma característica do nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, ele odeia ser incongruente. Ele odeia ser incongruente. Ele não gosta de ser incongruente. Então, durante uma conversa, que vai dar aí umas 10 perguntas aproximadamente, se durante essas 10 perguntas, durante uma conversa, você conseguir extrair 10 vezes, ou pelo menos 8 vezes, a palavra sim do seu cliente, no final você diz assim, Tânia, você compra de mim ou não? Obviamente a tendência vai ser sim. Obviamente. Não, sim.
É claro que isso não é 100% das vezes. Claro. Mas toda regra tem a sua exceção. Eu estou lidando com pessoas, Sim, né? Sim, somos seres únicos. É diferente. Mas assim, você vê como é que o cérebro funciona? Uhum. É isso que o neuromarketing trabalha. Entendi. É analisar e saber como que ele pode influenciar o comportamento de compra. Vou fazer uma pergunta, Túlio, assim, uma coisa que surgiu agora. Manda ver. Empresários, porque assim, eu já ouvi, né? Trabalho com treinamento também, né? E tal. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, não, mas eu não preciso de ninguém, eu mesma resolvo. Como não? Eu fiquei assim, como não? Se nós somos seres interdependentes, eu dependi de alguém para vir ao mundo, eu dependi de alguém para cuidar de mim, eu dependi de alguém para me ensinar, a me instruir, eu dependo de alguém para consumir o meu produto ou o meu serviço. Como assim sozinho? Será que assim você vê nessa experiência, nessas experiências que você tem, ainda existem empresários que acham que não precisa, não vou falar nem de trabalhar sozinho, porque, né, mas tipo, não preciso de tecnologia, não preciso de desenvolvimento, não preciso de treinamento, não preciso de estrutura. Você ainda vê assim, empresários com essa visão, com essa mentalidade? Infelizmente tem sim. São pessoas que subestimam o seu conhecimento. Certo. Isso chama-se zona de ignorância. Isso foi até um estudo de uma universidade na Alemanha, na cidade de Colônia, se eu não me engano, que diz que quanto menos eu sei sobre um assunto, mais eu falo sobre ele. Isso é zona de ignorância, sabe? Essa é uma mentalidade do sabe tudo. Certo. A minha experiência é suficiente. Não, eu sei tenho tudo. 30 anos nesse mercado. Eu sei tudo. Eu tenho 30 anos, eu sei tudo. Não preciso de tecnologia, não preciso de estrutura, não preciso de clareza, não preciso de nada disso. Aí, neuromarketing. Né? Exatamente. Então, assim, cuidado. Nós estamos todo o tempo em movimento, como o Túlio falou. Vida é movimento, né? Porque quando eu estagno... É assim, um exemplo que está meio fora, mas está dentro, né? Se alguém está hospitalizado... as enfermeiras está impossibilitado de mobilidade, as enfermeiras precisam mudar a posição dessa pessoa, porque as partes do corpo que ficam fixadas sobre a cama, elas morrem. Por isso a necessidade do movimento. Então, esse pensamento de estou há 30, 40 anos no mercado fazendo isso, aí eu pergunto, né? Fazendo isso do mesmo jeito. E até onde você chegou? Chegou até aqui, beleza, mas tanta coisa ainda pode surgir, pode desenvolver, e você está vendo o entorno, os seus concorrentes desenvolvendo, crescendo, vendendo, mudando. Será que esse pensamento assim realmente ele não pode ser mudado? Não estou dizendo que você está certo ou errado, porque tudo que eu acredito é uma verdade para mim, né? Exato. Então, assim, e não adianta querer, não se convence um convencido, né? Já está convencido dessa verdade, não se convence. É verdade. Mas por que eu estou falando isso? Para você pensar, né? Talvez você agora vai mudar, vai tirar o podcast e desligar, tudo bem, eu tentei. Mas se você ficar... Olha de novo, assiste de novo, aproveita as dicas, né? E começa a fazer uma autoavaliação de até onde você conquistou e chegou e aonde você gostaria de... Porque ninguém cria alguma coisa, um negócio, um empreendimento para estagnar, não é? Exatamente, a estagnação não. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, cheguei no meu teto. Não existe teto, não existe topo do mundo. A gente está sempre em processo evolutivo. Desenvolvimento. Sempre em desenvolvimento. Então, o empreendedor, ele precisa estar sempre em movimento. Tudo que é estático, conforme você falou, quebra. Sim. Né? Há etapas, né, Túlio? Por exemplo, eu comecei o meu negócio, eu fiz um planejamento. Aí eu trabalhei, eu cheguei nesse planejamento. Agora eu vou planejar de novo. Sim, exatamente. E vou fazer um novo, e um novo, e um novo, e um novo. E eu vou estar sempre melhorando a cada dia quando eu alcanço esse novo planejamento. É isso. Exatamente. Dentro dessa zona de ignorância que eu falei para você, que foi esse estudo lá da Universidade da Alemanha, qual foi o antídoto? A humildade. Esse é o problema, né? A humildade de reconhecer, poxa, eu não sei tudo, eu preciso. Eu não sei tudo sobre neuromarketing, eu não sei tudo sobre neurocoaching. Tem muita coisa, ainda mais que o neuromarketing é uma ciência muito moderna. Certo. Tem muita coisa para ser estudada. Então a gente precisa estar sempre assim. O empreendedor também.
né? Mesmo que ele tenha 30 anos, eu tiro pelo meu pai. Meu pai ficou quase 40 anos trabalhando atrás de um balcão de farmácia. O que ele ganhou com isso? Nada. Nem farmácia ele teve. Aposentou, está com um salário mínimo em casa. Sabe? Então, o que ele aprendeu? E por que ele saiu, gente? Ele tem 40 anos, por que ele saiu? Não sabia lidar com o computador. Não foi preparado para essa mudança, isso, né? Ele viu o computador, não, isso não é para mim, eu não sei mexer. Nem se deu a oportunidade. Não, eu só tenho a 4ª série primária, eu não vou mexer nisso. Certo. Não vou aprender, minha cabeça já está velha, sabe? Hoje ele está com 84 anos. Mas na época, com 60 e tal, dá para você mexer. Certo. Agora depende da sua aceitação. Então o empreendedor, ele precisa olhar isso também. Olhar para dentro do comércio dele, olhar para a empresa dele. O que eu preciso mudar? O que eu preciso trazer de novidade? Vale a pena esse empreendedor comparar o segmento dele com outras empresas com o mesmo segmento e ter essa percepção, esse olhar muito sincero de o que essa empresa está fazendo de diferente de mim, que faz com que ele tenha a captação, sabe? Esse crescimento. O que eu estou deixando de fazer que está me fazendo perder mercado, perder oportunidade, né? Você tocou num assunto bem legal. Isso dentro do marketing chama-se benchmarking marketing. Copiar o coleguinha. Certo. Eu vou copiar o que o meu... Assim, copiar no bom sentido, né, gente? Certo. Mas eu tenho que olhar o que o meu concorrente está fazendo. Isso você são as boas práticas, né? Sim. Será que você sabe o que o seu concorrente está fazendo? Importante. Isso é importante. Saber o que o meu concorrente faz, como que ele atrai o cliente, como que ele retém o cliente, como que ele trata o cliente, como que ele facilita a compra para o meu cliente. Você falou uma coisa legal, que eu ia falar quando você falou sobre as diversas formas de pagamento. Não é só isso. Porque, por exemplo, às vezes o seu consumidor... Você tem o perfil de um consumidor que vai até a sua casa, mas você pode também vender via e-commerce. E aí entra uma outra situação, além das formas de pagamento, as questões de entrega, né? A logística, né? A logística, a velocidade na entrega, isso também vai mudar super os olhos do consumidor para a sua empresa. Eu não vou falar o nome da empresa que é de e-commerce, porque nós não estamos ganhando para isso. Mas você deve saber aí, eu compro num dia, no dia seguinte o negócio chega. É assim, ó, rápido. Papum. E se não chega, me dá a possibilidade de retirar num ponto de venda. Isso é muito legal, por causa da velocidade. Porque lembra que nós falamos no início? A velocidade, eu quero para ontem, para agora. Eu quero, sabe, ter aquilo na minha mão. Então, quanto mais veloz, melhor. Né? Então, exatamente. Assim, as oportunidades são inúmeras. Sim, a internet trouxe isso, sabe? Trouxe essa facilidade tanto para o empreendedor quanto para o cliente de fazer a escolha da experiência que ele quer viver, aonde ele quer de fato comprar, se ele quer comprar via internet ou se ele quer comprar ainda na loja física. E claro, você como empreendedor precisa saber, conforme eu disse no início, para quem você vende, sabe? Conhecer o seu consumidor. Sim, porque tem a ver com as gerações, né? Geração Z, legal. E não é só geração isso, não. Y. Eu vou falar de uma outra marca também. Olha, eu, né? Eu sou novinha, tá, gente? Então vamos lá. Uma marca centenária, que eu via as minhas tias, a minha mãe falando e consumindo essa marca, uma marquinha rosa, que eu inclusive trabalhei nessa empresa, rosinha, né? Que é uma delícia, que se utiliza para multi coisas, né? Para demaquilante, para perfume, várias coisas. Então, assim, eu recebi a informação e a questão da hereditariedade, né? De você aprender com alguém sobre aquela marca, sobre aquele produto, sobre aquela loja. Olha que legal, né? Bacana. O consumo não para só naquele consumidor, né? Vai passando das gerações. Exatamente. Aí tem um outro ponto legal, que é a questão da prospecção. Sim. Tá? Antes de você prospectar, tem a parte do suspect, que é aquele cliente suspect. Só um exemplo. Tem a mãe, e nasceu a menina. A menina está lá com seus 10 anos, mais ou menos. Se eu sou uma empresa que vendo absorvente, eu já tenho que fazer a cabeça da mãe para a mãe, por questão de herança, fazer com que a filha compre aquele absorvente em mim. Então, aquela filha já passa a ser um cliente suspeito meu. Ainda não é, mas ela é um suspeito. Sim. Então, você também tem que olhar para dentro da sua empresa e saber se você tem cliente suspect, que um dia vai ser seu cliente,
para começar a prospectar ele a partir do prospect que você já tem. Certo. Mas para fazer isso, você tem que ter esse consumidor fidelizado. Exato. Olha todos os processos anteriores que o Túlio falou. Exatamente. Você tem que estar com ele. E aí, a gente falou aqui em off também dos 5C da compra, certo. Né? Que é você conhecer o seu cliente muito bem, conhecer com clareza, com estrutura, com tempo hábil. Quanto mais você conhece, mais ele vai curtir você. Quanto mais ele curte, mais ele confia em você. Clareza. Conhecimento. Curtir. Gerou confiança. E eu só compro de quem eu confio. Certo. Então tem um outro que é a compra. Após a confiança tem uma compra. E quando ele compra, ele é conquistado, certo, por meio da minha relação com ele, da conexão emocional. 5 etapas para você chegar lá na compra. Então, tem que ter relacionamento. Isso. A gente volta para o relacionamento. Sim. Então, o processo de venda começa relacionamento para depois vender. Não é vender para depois se relacionar. Gerar relacionamento. Porque senão vai ser uma venda que ela não vai retroagir, ela não vai acontecer novamente. Eita, o tempo não está favorável, né? Nossa, nós temos um tempo. Pena. Então, assim, super interessante tudo que está sendo dito. Se você está sendo inteligente, você está anotando tudo. Se não anotou, assiste novamente para poder anotar. Então, vamos fazer uma recapitulação geral de tudo que nós falamos com clareza e objetividade, para que o nosso empresário ele consiga assimilar bem. Então, a gente começa com segmentação, né? Definindo quem é o nosso consumidor. Sim, certo? Segmentar. Depois, especializar. Isso. A gente segmentou, criou um micronicho, que é a hiperespecialização. Após essa especialização, você... Tem aí nesse meiozinho, tem a questão de especializar dependendo se é produto ou se é serviço. Né? Tem aí esse meiozinho na especialização. E depois, a questão do empresário, né? Que é falar com clareza. E tem a clareza, ser bem estruturado. E o tempo hábil. Certo, que você vai disponibilizar para esse consumidor. Ok, aí nós vamos para a questão do relacionamento. Isso, a gente parte para o relacionamento criando uma conexão emocional com esse cliente. Certo. A partir das características que a gente tem do cérebro, utilizando essas características a nosso favor. Certo. Família, pertencimento e o social. Certo, ele se sentindo pertencente, a probabilidade dele voltar a comprar e dele indicar é muito maior, né? Sim. E aí nós fechamos ou tem mais alguma coisa? Aí a gente falei também do sistema 1, né? Do sistema 2. É verdade, aquela velocidade na venda, Sim, né? Sim, exatamente. Quanto maior a clareza, mais fácil ele toma uma decisão de compra. Olha que legal. Eu esqueci de falar um detalhe, gente. Olha, se você tem aí numa loja sua 5 pares de sapato para vender, se você colocar tudo, expor tudo para o seu cliente, ele vai utilizar o sistema 2, que é devagar, demorado, para poder escolher. Agora, se você fala da limitação, esse aqui é... Sim, esse aqui é tendência. Todo mundo está usando isso aqui, a maioria da mulherada está usando essa sandália aqui, é a mais moderna e tal, é tendência. Velocidade, aí eu acionei o sistema 1. Sabe? No serviço é a mesma coisa. Muitos que trabalham com serviço falam, eu sou formado nisso. Tá aí. O cliente não quer o seu currículo, ele quer a sua solução. Entendeu? Ele não quer saber do seu currículo, ele só quer a sua solução. Então a gente precisa estar sempre olhando para o sistema 1. Como que eu faço para ele tomar a decisão rápida? A gente precisa tomar a decisão rápida. Então a gente falou sobre essa questão. E nós falamos também do empresário que ele está na sua organização olhando a tendência, olhando o mercado, olhando o que está acontecendo, até nos concorrentes mesmo, o que eles estão fazendo diferente de mim, que ele está vendendo, desenvolvendo e tal. Então, dentro, olhando para fora, para trazer para dentro da sua organização o que de melhor, né? As boas práticas que o mercado está trabalhando, proporcionando. Exatamente. Olha que legal. É você trabalhar... Eu, quando fui gerente também de farmácia. O que eu fazia? Eu tinha uma concorrente muito grande, não vou falar o nome que a gente está ganhando, mas eu tinha uma concorrente muito grande. E o que eu fazia? Eu falei, fulano, dá uma olhadinha lá, vê se tem produto tal. Não tem não, então vamos ter aqui. Eu trabalhava na falha do outro. Olha que legal. Sabe? O meu preço era incompatível, não tinha como comparar. Concorrer. Mas eu trabalhava na falha. Então você também, como empreendedor, como empresário, nesse mercado similar,
olha o seu concorrente. Qual é a falha dele? Isso. Então vou fazer aqui na minha. Aproveitar, né? Isso é um diferencial bacana. Olha que legal. Olha que legal. Gente, eu amei esse papo aqui, né, com o Túlio. E eu tenho certeza que você também. Túlio, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, o que você gostaria de deixar de dica, deixar aí o seu contato, para que alguém que queira saber um pouco mais a respeito de tudo que você faz, possa falar com você. Fica à vontade. Sim, hoje o meu contato, eu estou nas redes sociais, tem o meu Instagram, certo. @Túlio Miotti. Tem o meu WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo também, para bater um bate-papo sem compromisso, sem nada, só para eu entender qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, né? Hoje meu WhatsApp é o 21, que é aqui do Rio de Janeiro, 967004423, pode me chamar lá, dizer, olha, eu assisti o podcast lá com a Tânia, lá no anunciei.com, vendi, né? Anuncieivendi.com. Anuncieivendi.com, E aí a gente bate um papo, a gente pode marcar. Eu costumo atender à noite porque eu sei da necessidade do empresário de trabalhar ali. À noite é a hora que ele está mais livre. Eu atendo à noite também. A gente bate um papo, a gente conversa, eu faço isso de boa. Tá? Toma um café. A gente toma um café virtual ali, não tem problema nenhum. Só para eu entender qual é a sua dificuldade e o que eu posso te orientar, o que eu posso te ajudar dentro dessa dificuldade. E aí, claro, se quiser algo maior, aí a gente bate um papo, tem processo de treinamentos, eu tenho consultorias, eu tenho mentorias também, certo, né, que a gente pode fazer. Algumas pessoas chegam até a mim e falam assim, eu quero uma mentoria. Aí eu começo fazendo uma primeira pergunta. Você tem estrutura para isso, isso, isso? Não. Então não é mentoria, então é consultoria. Sabe? Uhum. Tem uma diferença. Mas isso eu vou saber conversando com você. Então venha conversar comigo, venha entender melhor da minha solução que eu tenho para entregar, e eu quero quero entender melhor qual é o seu problema. Tá? E aí, para ajudar. Isso. E esse mês eu também vou estar numa palestra. Legal. Tá? No Parque Fluminense, se eu não me engano, que aí já é de uma outra pessoa, que eu faço parte de 2 clubes hoje. Uhum. O Clube dos Empresários S.A. e o Clube dos Empresários Inconformados aqui de Caxias. Uhum. E eu vou estar palestrando nesse dia no Clube dos Inconformados de Caxias. Então, quem quiser estar presente, tem um valor lá que tem que pagar e tal, mas me procure. Sempre tem um investimento que é importante, porque a gente vai ter um buffet ali, isso, tem um coffee break e tal. Tem outros empresários que você pode poder fazer um network importantíssimo. E só entende, gente, network não é venda, network é relacionamento, é oportunidade de venda. Então é importante que você esteja presente lá. E aí eu vou falar exatamente dessas características, de dar mais algumas... Vou colocar o neuromarketing na prática para você. Certo. Tá? A gente vai estar falando isso lá. Pode me procurar, que eu passo o endereço tudo direitinho e quem está organizando para você. Show de bola! Olha, que máximo! Um podcast cheio de conhecimentos e muitas novidades. Eu tenho certeza que de 100% do que foi dito, pelo menos 80% é algo que vem a acrescentar a você, porque, como o Túlio falou, nós não sabemos tudo sobre tudo, nós estamos em constante aprendizado, né? Então, eu tenho certeza que se você ficou atento, você pegou dicas, você fez aí as suas anotações que são importantes para o seu negócio. Fiquei muito feliz dessa oportunidade aqui no anuncieivendi.com e eu espero que você não só assista, mas divulgue também esse conteúdo, porque é extremamente importante. Talvez para você possa pensar, não vai ter utilidade, mas você conhece alguém que esteja precisando ouvir tudo que foi dito aqui. Nós ficamos muito felizes. Busque lá nas redes sociais, na internet, o anuncieivendi.com, que eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo bacana, que você vai poder fazer muito proveito. Eu sou Tânia Góes e fiquei muito feliz em receber o Túlio Miotti aqui nesse dia, para esse podcast, e eu tenho certeza que você também, ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Anuncieivendi.com Talks. Oferecimento: Oftalmed Clínica Oftalmológica. Há mais de 40 anos cuidando da saúde ocular de seus pacientes. Simone Lopes Cursos Profissionalizantes para a área da beleza. Faça parte você também de um grupo seleto de profissionais que fazem de seus clientes pessoas mais confiantes e felizes. Clínica Dentária Doutora Ana Cristina e Doutor Helenilson. Fácil localização, atendimento personalizado e profissionais experientes e atualizados.
Na Oftalmed, você pode agendar consultas, exames ou mesmo tirar dúvidas pelo nosso WhatsApp 21 96712 6127. Clínica Oftalmológica Oftalmed, há mais de 40 anos cuidando do seu olhar. Unidades no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. Oftalmed. Você sabia que existem alguns segmentos comerciais e de prestação de serviços que nunca param de crescer? E um deles é exatamente o ramo da beleza, pois são profissionais que lidam diretamente com a autoestima de uma pessoa e isso não tem preço. Sendo assim, você que deseja entrar para este mercado ou mesmo se aperfeiçoar, precisa conhecer os cursos da Simone Lopes Escola de Beleza. São vários cursos disponíveis que irão te elevar a um nível profissional de forma completa e isso só depende de você. Então, em algum lugar neste vídeo você vai encontrar um link que vai te direcionar para uma lista de cursos. É só escolher um desses cursos e se preparar para fazer parte de um grupo seleto de profissionais que fazem dos seus clientes pessoas mais confiantes e felizes. Vem pro Simone Lopes! Se você deseja fazer seu tratamento dentário com qualidade e segurança, você precisa conhecer a Clínica Dentária Doutora Ana Cristina e Dr. Helenilson. São mais de 10 anos de atendimento em nossa cidade e com uma carteira de clientes altamente satisfeitos. Aqui nós contamos com uma equipe de profissionais especializados e atualizados e equipamentos de última geração para oferecer tratamentos em todas as especialidades odontológicas. Clínica Dentária Doutora Ana Cristina e Dr. Helenilson. Bem no centro de Duque de Caxias, Rua Genaro Lomba 125, próximo ao Supermercado Guanabara. Marque agora sua consulta pelo WhatsApp 973495813. 973495813. Vem sorrir mais, vem sorrir com a gente.